Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nesta belíssima manhã de segunda-feira, hoje dia 2 de setembro, dia em que se celebra o dia do fotógrafo e do repórter fotográfico e também o Dia Internacional do Livro Infantil. Queremos deixar nesta oportunidade o versículo do dia. As palavras que nós vamos ter durante todo este mês de setembro são palavras de Jesus. No Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 24, disse Jesus: quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Guarda estas palavras. Eu creio que ela vai gerar no seu coração fé que salva, fé que transforma, fé que liberta, fé que traz vida, como Jesus mesmo disse: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Nesta manhã você vai ter a oportunidade de ouvir o presbítero Oséias. Ele é presbítero da Igreja do Calvário e ministrou uma palavra, conforme ouviremos hoje a primeira parte. Antes, porém, desejamos orar e agradecermos a Deus por este dia que Ele está nos presenteando. Pai, obrigado por esta manhã, quando nós abrimos o nosso coração para recebermos mais uma vez a Tua inspirada palavra. Fala-nos através desta mensagem e abençoe a cada telespectador que está conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Eu convido você a orar pela sua igreja, orar por esse lugar, para que Deus derrame sua graça, derrame a sua bênção. Deus, no nome de Jesus, te somos gratos, como nós já falamos, por mais uma semana que o Senhor nos deu. Ó Deus, por essa semana que se inicia, nós colocamos diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia. Pai, somos gratos por aquilo que o Senhor fez lá na torre, o Senhor ainda está fazendo. Nós ficamos maravilhados com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua glória que está sendo manifesta na vida daquelas pessoas. Deus, transforma tantas vidas que lá precisam. Ó Pai, abençoa aquele trabalho, no nome de Jesus. Pai, nós queremos Te pedir, abençoa aqui a nossa igreja, a nossa sede. Pai, nós amamos esse lugar, queremos ver o Teu nome sendo exaltado e glorificado. Pai, queremos ver a Tua glória sendo manifesta. Deus, pessoas sendo envolvidas, ó Deus, na Tua obra. Ó Pai, lideranças saindo desse lugar. Ó Deus, abençoando tantos outros lugares, como já foi antes, como já foi em outro momento. Ó Pai, queremos ver a Tua igreja atuando. Ó Deus, essa igreja que é referência por sua localidade, queremos que seja referência pela sua espiritualidade, por sua devoção a Ti, e uma igreja referência, ó Pai, nesse bairro de José Pinheiro, para a Tua glória. Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, pedindo misericórdia, ó Deus, e age como o Senhor pode agir. Deus, o Senhor é aquele que comprou a igreja com o Seu sangue, com o sangue de Jesus. Jesus, Tu és aquele que tem a igreja em Tuas mãos, como diz lá no Apocalipse, que anda no meio dos candeeiros, os 7 candeeiros, que está no meio da igreja, que o Senhor resgatou para a Sua glória, ó Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, e como igreja, nos faz cada vez mais estarmos andando em santidade, com compromisso contigo e vendo a Tua glória, ó Pai, no nome de Jesus. Pai, nós queremos Te pedir, continua a nos abençoar nessa noite, no nome de Jesus. Amém. De pé como você está, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis, capítulo de número 11. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo de número 9. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dizer que ontem foi realizada mais uma cruzada da Caravana da Salvação. Alguns irmãos estiveram lá presentes, foi bênção, irmãos, foi bênção. Chuva, muito frio, mas bênção demais. Fabrício, eu sei que muitas dificuldades tem para fazer esse trabalho, já é feito trimestralmente, a cada 3 meses tem esse evento. Eu me lembro que com o Júnior, aquele mesmo, não equipamento, que ele melhorou o equipamento, ele ampliou. A gente tentou fazer uma cruzada lá na torre, irmãos. O dia todo passando som, a gente convidando o povo. Quando foi de noite, quando o som, as pessoas ligaram as luzes na casa, um blackout geral na vila. Tudo escuro, o carro de som, e não pôde fazer a cruzada. Mas a gente pagou porque contratou o irmão. Só que depois disso, de algo dar errado, foi que Deus colocou no meu coração. Eu vi que as pessoas que estavam comigo me deram as mãos.
E eu vi que a guinada lá na torre, o negócio começou a mudar depois de algo que deu errado. Aí eu estava ontem olhando, vendo o Júnior lá, dizendo: Fabrício, mesmo que dê errado, Fabrício, da minha experiência própria, foi dando errado que Deus começou a mostrar que a gente precisa cada vez mais dele. E o negócio começou a caminhar certo. Então Deus abençoe o ministério, no nome de Jesus, abençoe o ministério da Cruzada, Caravana da Salvação. Gênesis, capítulo de número 11, versículo de número 1 diz: no mundo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, ou para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. O Senhor disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar? Deus, tua palavra foi lida. Ó Deus, agora vem abençoar a explicação da tua palavra, a aplicação da tua palavra para a tua glória. Fala o nosso coração. O salmista disse: o Senhor falou uma vez e 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Quando o Senhor fala, a sua voz reverbera, ecoa, estronda, é como o som de muitas águas. Então fala poderosamente ao nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, queridos. É bom a gente entender um pouco do que se passou para poder chegar aqui o texto. O livro de Gênesis, para que a gente possa entender um pouco mais do contexto, foi escrito, e aí praticamente não há discordância, não há polêmica, por Moisés, quando o povo estava à beira de entrar à terra prometida. Moisés não escreveu quando os fatos estavam acontecendo, mas sim séculos depois, quando o povo de Israel estava no deserto, à beira de entrar na terra prometida. E esse livro é escrito para mostrar tudo aquilo que Deus fez, como esse Deus criador, que as pessoas não estavam acostumadas a adorar. O próprio Abraão, ele era pagão, e Deus resgata ele de uma terra para mostrar quem Deus é. Então Moisés escreve para que aquelas pessoas comecem a adorar esse Deus vivo e verdadeiro. O livro de Gênesis, ele é dividido em 2 partes, pelo menos em 2 partes, 2 grandes partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, você vai ver a chamada história primeva. Ele começa a contar as coisas que aconteceram para nós chegarmos até aqui, a criação. Começa a contar como as coisas foram criadas. No princípio Deus criou tudo, criou os céus, criou a terra. A partir do capítulo de número 12 até o capítulo de número 50, conta a história de uma família. Dos 11 primeiros capítulos, conta casos, situações, histórias que envolvem toda a humanidade, onde você vê a história da criação, onde você vê a história de Adão e Eva e o pecado, aquela família se desenvolvendo, Caim matando Abel. Você vê também Noé, sua família e o dilúvio. Sempre são eventos universais nesses primeiros 11 capítulos. Depois você vê a rebelião de Babel. A partir do capítulo de número 12, o foco de Gênesis é numa família. O autor, ele começa a falar sobre a família de Abraão. Deus chamando Abraão do seu meio pagão e indo para um lugar
E Deus sendo Deus de Abraão. Depois a história de Isaac, a história de Jacó e por fim a história de José, onde passa mais tempo ele relatando José lá no Egito. São duas grandes divisões do livro de Gênesis. Se você for ver, irmãos, no capítulo 10, é o capítulo conhecido como a tábula ou a tabela das nações. Lá começa a dizer como as nações foram se desenrolando com os filhos de Noé, aqueles após o dilúvio, Sem, Cão e Jafé. E eles começam a se dispersar e construir famílias ou dando origem a certos impérios, como a gente vai ver futuramente. Só que o capítulo 11, ele traz a explicação de como houve essa divisão em línguas diferentes, quando o povo se dispersou. Então o capítulo 10, ele explica as famílias depois do acontecido, que foi o capítulo 11, do 1 até o versículo de número 8, para que a gente possa entender e vamos entrar no texto. Diz a palavra de Deus: no mundo todo havia apenas uma língua, um modo de falar. Queridos, esse povo é um povo pós-dilúvio, após o dilúvio, e eles vieram de uma família, a família de Noé. Eles estão unidos, eles falam apenas uma língua, é o que o texto quer dizer para nós. E nós vemos o primeiro ponto, irmãos, o cenário onde isso tudo se passa. No versículo 2 diz que esses homens que falavam só língua, eles saem do Oriente, ou dependendo da tradução, para o Oriente, e encontraram uma planície em Sinear e se fixaram ali. Dá uma ideia de que eles eram nômades, eles não tinham localidade fixa, e aquele povo saía como um clã, como uma família bem grande, parando no canto e parando no outro, até que eles acharam uma planície. Se você lembrar, lá quando fala do dilúvio, diz que a arca ficou no monte Ararat. Então essas pessoas, elas descem e encontram uma planície, que essa planície futuramente seria a própria Babilônia, e eles descem e encontram essa planície. Então nós já vemos o cenário em que isso aconteceu, que é na planície de Sinear. Mas não para por aí. Agora nós vamos ver, irmãos, depois disso, o homem entrando em ação. Olha só o que é que uns falam com o outro. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Para o povo hebreu, irmãos, eles usavam nas construções pedras e argamassa. Então isso aqui já foi um avanço tecnológico. Eles usarem tijolos bem queimados e usarem betume ou piche, dependendo da tradição. A ciência já favorece a vida humana, então eles já usam o seu conhecimento, mas eles não param por aí. Além de construir os tijolos e queimá-los bem, eles dizem, versículo de número 4, disseram também: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados sobre a terra. Então nós vemos agora o projeto que eles têm. O projeto é construir uma cidade, eles estarem congregados, estarem juntos. Não era costume, irmãos, nos tempos próximos aqui, a cidade ser um lugar para ser habitada, e sim para ser o centro administrativo, o centro político e o centro religioso. Mas eles têm uma ideia diferente, eles querem fazer dessa cidade um lugar para eles habitar. Mas não só isso, eles querem fazer uma cidade para lhes dar segurança, para eles não serem dispersos sobre a face da terra, como diz o final do versículo, mas eles querem fazer nessa cidade uma torre que chegue até os céus. Esse é o objetivo, fazer uma cidade e uma torre que possa chegar até os céus. Era comum, irmãos, se fazer essas torres que levam o nome de zigurate. Eu queria que você visse essa imagem, para ter a ideia do que seria, o que poderia ter sido a Torre de Babel. Esse zigurate, essa foto de cima, irmãos,
Isso é uma foto de um zigurate, é real. Em cima, a de baixo é uma simulação, a de cima é real. Então pode ter sido uma construção semelhante a essa que aqueles povos que chegaram naquela região queriam construir, uma torre semelhante a essa, que chegasse até os céus. O zigurate era uma estrutura semelhante a uma pirâmide, cheia de escadas, e em cima se tinha um templo, onde ali se achava que era o portal dos céus, onde achava que ali a divindade descia, onde tinha uma cama para ela, tinha mesa e tinha até comida. Então eles queriam isso, ter esse contato com uma divindade. Pode tirar a imagem. Eles queriam chegar até os céus. Esse era o objetivo deles, irmãos, criar algo bem grande, algo que chamasse a atenção, mas não só isso. Vê só, final do versículo de número 4. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso. Eles queriam ser reconhecidos, eternizados por sua construção. Você é aquele povo que se uniu e fez uma torre bem alta, que chegou até a esfera do divino, do sobrenatural. Eles seriam conhecidos mundialmente, universalmente, por essa grande obra deles, e não seremos espalhados pela terra. Irmãos, parece ser boa a ideia. Você vai ter uma cidade com segurança, você vai ter uma cidade com estrutura, com paz, e vocês não vão ser espalhados. Vamos viver juntos, vai haver união, cooperação, harmonia. Parece ser bom, irmãos. É o que a gente quer das nossas cidades, sim ou não, irmãos? Queremos isso. Só que em nenhum momento eles colocam Deus na história, irmãos. Eles queriam ser famosos, mostra a arrogância deles. Eles queriam invadir a esfera do divino. Queridos, pelo menos 4 pecados caracterizam o povo que se reuniu para construir essa torre. A rebeldia. Sabe por quê? Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra e subjuguem-na, dominem os peixes, o mar, sobre as aves dos céus e tudo, e sobre todos os animais que se movem na terra. Encham a terra, multipliquem-se, se espalhem, enchem a terra e subjuguem-na. A ideia de Deus é que o povo povoasse a criação, a terra que foi criada por Ele. E o povo não, agora quer estar juntos. Mostra a rebeldia daquele povo. O povo se rebelou contra Deus. Gênesis capítulo 9, quando há o dilúvio, e agora só o sobrevivente daquela família de Noé. Versículo 7 do capítulo 9 de Gênesis diz: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem pela terra e proliferem nela. Era da vontade de Deus que o povo espalhasse pela terra e não ficasse congregado num lugar. Aquele povo queria construir uma cidade segura, uma cidade junta, desobedecendo à vontade de Deus. Aquele povo mostra o pecado da autossuficiência. Queriam construir uma torre sem Deus, subir até os céus, invadindo até a esfera, a morada do Deus Altíssimo. Queridos, eles queriam chegar lá e dizer que eles podem, que eles não dependem de ninguém. Se eles queimar bem tijolos, se eles colocarem betume, piche, eles podem fazer algo chegando até o divino. Eles mostram a autossuficiência. Para eles não dependem de Deus. Mas eles mostram também, irmãos, o pecado da incredulidade. Eles não queriam ser espalhados sobre a terra, pela terra. Eles também, possivelmente, como dizem os comentaristas, tinham medo de um novo dilúvio e queriam fazer uma estrutura para não serem mais mortos pelo dilúvio, para não haver tanta morte como houve no dilúvio. Incredulidade, não confiaram em Deus. Porque se Deus mandou eles espalhar pela terra, Deus ia os abençoar dessa forma. Deus tinha prometido que não mandaria um novo dilúvio. Eles não creram em Deus. Mas eles mostraram também arrogância.
glorificação a si mesmo. Queremos fazer um grande nome. Nós teremos reconhecido o nosso nome, que é grande. Queridos, nós conhecemos um que tem um nome grande, e a glória dele, ele não dá a ninguém. O povo que quer construir essa torre é um povo rebelde, autossuficiente, incrédulo e arrogante. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor detesta os arrogantes, os orgulhosos. Provérbios 16, 5. Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Tiago, capítulo 4, versículo número 6. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós vimos o cenário, nós vimos a ação humana. Irmãos, mais 2 copos d'água aí, por favor, irmãos, que eu estou sentindo que a pregação vai chegar lá. Mais 2, por favor. Agora nós vemos a intervenção divina, a ação de Deus. Versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre dos homens que estavam construindo. Queridos, eles queriam construir uma torre que chegasse aonde? Aos céus. Esse texto, irmãos, é um dos textos que traz mais ironias da nossa Bíblia. Sabe? Deus desceu. A torre não conseguiu chegar tão alto aos céus. Eles não conseguiram alcançar as esferas sobrenaturais. Deus teve que descer. Isso é uma grande ironia do texto, irmãos. Deus teve que descer porque lá do céu não dava para ver essa torre. Isso mostra a falibilidade, como é falível os planos do homem. Esse texto diz: Deus desce para ver o que os homens estão fazendo. Agora, queridos, é uma realidade presente. Deus sempre desce para ver o homem, para abençoar o homem, ou para julgar o homem. Sabe? Adão e Eva moravam naquele jardim. Deus sempre descia para se relacionar com eles. Caim matou o irmão Abel. Deus desceu e foi falar com Caim. Sabe? Em Cristo, Deus encarnou, desceu para salvar a mim e a você. Jesus sobe, o Espírito Santo desce para fazer de você templo do Espírito de Deus. Sabe, queridos, Deus sempre desce para resgatar o homem. Também um dia, Jesus há de rasgar os céus e descer, implantar o seu reino e julgar toda a carne. Deus sempre desce. Olha só o versículo 6. Disse o Senhor. Versículo 6. Disse o Senhor: eles serão um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Obrigado, irmão. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Queridos, aquela população se reuniu para pecar contra Deus. Deus diz que esse povo reunido junto, congregado, vai só planejar o que é mal, não vai buscar a vontade de Deus. Queridos, na igreja, a igreja é o único lugar que se reúne para glorificar a Deus. Todos esses lugares do mundo se reúnem para pecar contra Deus. Aqui na igreja é para buscar a vontade de Deus e viver em santidade. Sabe, queridos? E Deus diz: olha, eles em breve não vai haver limite para o que planejam fazer. Sabe por que o nosso coração é mau? Porque o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. Porque o pecado está em nós. Nós nascemos pecadores. Nós somos pecadores. E se botar a gente, irmãos, em qualquer lugar, o pecado vai disseminar. Ninguém ensinou seu filho aqui a pecar. Ou alguém ensinou? Mas ele aprende. Porque já está na nossa natureza. Se colocar esses homens juntos,
eles vão fazer de tudo que não presta. Versículo 7: venham, desçamos e confundamos a língua deles, a fala deles, para que não entendam mais uns aos outros. O Senhor desceu, veio intervir, veio parar aquela construção, interromper o que aqueles homens estavam fazendo. Olha a ironia do texto mais uma vez. Os homens disseram: venham, vamos construir, vamos queimar tijolos. Deus diz: venham, vamos confundir, vamos dispersar. Esse texto é um dos mais irônicos da Bíblia, irmãos. Eu não tenho dúvidas que você foi profundamente abençoado e enriquecido através desta palavra. Todavia, amanhã você está convidado a ouvir a conclusão ministrada pelo presbítero Oséias. Só tenho que agradecer a você, telespectador, que esteve conosco. E nós vamos encerrar o nosso programa com esta música interpretada por este grupo de jovens da Igreja do Calvário. Até amanhã. Deus, faz bem.